Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Oi, tudo bom? Eu sou Alan Oju, artista orientador de artes visuais no Sul 2. Hoje eu vou trazer para vocês um recorte de uma conversa que eu tive com o artista Thiago Tois. A gente fez uma live, uma ação cultural no Instagram, e nessa conversa a gente abordou diversos temas, né? Abordando um pouco da formação dele enquanto artista, um pouco sobre a pesquisa dele, quais são os problemas que ele aborda, as temáticas, as linguagens, como ele desdobra, como que ele pensa vários assuntos relacionados ao processo artístico dele, né? Hoje, nesse recorte que eu estou trazendo para vocês, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a formação dele quanto artista, né? Como foi esse percurso, né? Eu acho que é importante trazer isso, compartilhar isso com vocês, porque existem inúmeros caminhos para você se construir, né? Se produzir como artista, como fotógrafo, como pintor, como N coisas, né? O Thiago, ele tem algumas características, né? Ele não frequentou uma universidade de início, né? Ele tem uma pesquisa, um processo, né, de pesquisa antes de começar a produzir, né? Ele foi assistente, né? Eu não vou contar muito para vocês, eu quero que vocês vejam e ouçam com os próprios olhos e ouvidos, tá? Sem spoiler. Então é isso. Agora vocês vão ficar com essa conversa que eu fiz com o Thiago Tois e bom vídeo para vocês. Aí, tipo, chega a 18 anos. O que você vai fazer da vida? Tipo, putz, eu não tinha condições tão financeiras para fazer uma universidade. Aí a minha avó falou assim, olha, eu posso te ajudar. Falei, tá bom. Então o que eu vou fazer? Aí eu tinha um amigo que fazia artes visuais na Belas Artes. Aí eu falei, caramba, mano, artes visuais, assim. Puta, eu acho que é isso que eu vou fazer. E aí ele começou a me dar vários toques, assim, sabe? Aí eu prestei vestibular, passei, mas aí não deu certo, porque minha avó faleceu logo depois, meses depois. Meses antes de começar a universidade, né? Então aí não rolou. Mas aí o Michel Senacete, que já fazia na universidade, que é de São Bernardo também, começou a me dar vários toques. Eu fui com ele para Belas Artes, aí um amigo meu também que fazia grafite comigo, o Zezé, também fazia Belas Artes. Aí eu fui para lá, visitei a universidade. Foi dali que, tipo, sabe, eu comecei a me engajar mais sobre essa questão meio acadêmica, assim. Aí eu fiz vários cursos de desenho, de fotografia no antigo Juventude Cidadã, sabe? Lá no centro de São Sim, Bernardo. sim, sim. Cara, aí foi tipo em 2007, um amigo meu mostrou um vídeo de grafite que chama Arte em Consequência. E aí é feito por um artista alemão que ele interpreta 5 artistas diferentes. Cara, e aí ele mostra um bagulho que é outra dimensão, um pós-grafite, assim, no meu entender. Aquilo explodiu na minha cabeça, sabe? Aí eu falei, meu, o que eu faço não basta, sabe? O que eu faço de fazer letra na rua e tal não basta pra mim. E aí foi que eu comecei a buscar estudar por minha conta e... Puta, aí daí eu fui estudar na Fundação das Artes, fiz gravura, comecei a fazer outros cursos extras de prefeitura e coisas do tipo, e estudando por minha conta, cara. Porque foi isso, assim, eu entendi que só a rua não me bastava, sabe? E outra, eu tinha convivência com os amigos meus da minha turma, né, de grafite, que é os Gêmeos, a Nina, o Nunca, que já estavam já nesse processo, né, de há muitos anos. E também eles me incentivaram bastante. Quando eu comecei, eu falei, putz, então vai, cara, tenta, sabe? E aí foi então o meu ponto de... Assim, foram vários pontos de partida, eu acho, sabe? Uhum. Aos poucos aquilo foi me alimentando até que eu me senti pronto, assim, para começar a pensar em algo. Mas eu fui, depois de tudo isso, ainda fui trabalhar como assistente. Em 2012, que eu decidi, putz, eu vou começar, eu preciso produzir. Depois de estudar, de pensar muito, eu falei, putz, agora eu acho que eu preciso começar a pôr isso, materializar tudo isso, sabe? Foi daí que eu
Você foi assistente dos Gêmeos, da Lúcia Koch, né? E da Lúcia Có e também da Nina. Que legal. E o que você pensa sobre ser assistente para um artista já numa fase mais adiantada, igual você tá, assim? O que isso representou na sua formação, assim? Cara, muito, assim, muito, muito. Foi muito importante. Porque você vê tudo na prática, velho. Tudo que você imaginar. Desde o processo de produção mesmo, né? Tipo, coisas básicas com pintura. Você aprende sobre pintura, sobre técnica, sobre materiais. Mas é uma questão prática mesmo. Porque todos eles lidavam com galeria, lidavam com edital, lidavam com a sua gestão de carreira, sabe? Sim. Então, cara, eu tirei o máximo que eu pude, e aí isso também, cara, desde você fotografar o próprio trabalho, de você comprar, saber fornecedor, mano, tudo que você imaginar. Então, assim, foi essencial e eu acredito que é de extrema importância para outros artistas que estão em formação buscar esse tipo de trabalho, sabe? Uhum. Porque eu discuto muito isso com várias pessoas, né? Tipo, que amigos meus, artistas, a gente já discutiu sobre isso também, eu e você. Eu discutindo com o André, e o André vai dar, se não me engano, uma aula de pós-doutorado na Belas Artes, justamente para falar desse processo, sabe? Dessa questão mais prática, de um pouco de sistema de gestão de carreira do próprio artista, que coisa que a universidade não passa, sabe? A universidade não aborda esse assunto. E o artista sai de lá, tipo, o que ele faz? Né? Quantos artistas amigos meus falam isso? Você pode falar melhor do que eu também. O que você... Puta, e aí? O que eu faço daqui para frente? Né? Se você tivesse sido artista de qualquer outra... Você já saberia mais, né? Tipo, puta, o que eu faço? Sabe? Então, acho que foi muito, muito importante para mim. E nessa época você já produzia ou você ainda estava tateando, assim, os seus desejos e tal? Eu estava tateando. Eu estava tateando, experimentei uma outra coisa, aí abandonei, sabe? Comecei a pintar, e aí, tipo... Como eu tinha muita referência, eu estava ali lidando com os meus amigos dia a dia, então comecei a pintar com spray, e aí aquilo não era para mim, aí eu abandonei, fiquei alguns meses sem tocar em tela, em qualquer coisa parecida. E aí eu fui, tipo, aí eu comecei a produzir com mais ímpeto, assim, com mais frequência, mas aí comecei a ter problemas, porque eu estava ali mergulhado na obra do artista com quem eu estava trabalhando, chegava em casa para produzir, tipo, me dava um pane, assim, puta, e agora? Sim. Porque você tá muito fresco ainda, né? Então você é uma esponjinha, igual uma criança, então você fica absorvendo aquilo, aí você tenta aplicar aquilo que você aprendeu naquele dia, porque se todo dia você aprende alguma coisa nova, você já tenta aplicar para você, mas nem sempre funciona, né? Sim, sim. Então, aí eu falei assim, cara, eu preciso de um tempo. Aí eu lembro que eu conversei com ela falei, Karina, eu preciso de... Na época eu trabalhava com a Nina. Eu falei, Nina, eu preciso de um tempo para produzir. E ela falou, não, beleza. Aí ela me ajudou, a gente até fez uma organização financeira, assim, mais ou menos, assim, né? Bem no mais ou menos. E aí eu parei de trabalhar com ela e fui na raça, assim, começar a produzir. E aí foi melhor, assim, porque aí eu já estava com a cabeça mais leve, mais tranquila para me engajar mais no que eu estava tateando, assim, sabe? Sem ter muita influência e ir mais de encontro com aquilo que eu estava querendo de fato. Uhum. Pô, Então, que legal, velho. Nem todo mundo precisa ter o mesmo caminho, né? Mas eu acho que o seu caminho, ele é um caminho mega interessante, assim, porque você se depara com as questões que o artista tem, os problemas. Para ser artista, eu acho que não é só produzir, né? Tem se produzir, né? Se produzir como artista, né? De frequentar os espaços, então você aprende observando outras pessoas. Você tem que se relacionar, você tem que escrever edital, você tem que ter disciplina. Eu acho que você é uma pessoa que mais tem disciplina que eu conheço, assim. Você acabou de falar que se organizou para né, você era assistente, se organizou para fazer. Eu te vejo sempre nesse movimento de organizar, fazer tudo certinho e pá,
Eu acho muito legal isso, mano. Lembrando, para quem entrou agora nessa live, essa é uma ação cultural do programa vocacional, tá? Então, eu vou puxar um gancho, assim, puxar a sardinha, porque eu estou trabalhando, assim, Sim, com os vocacionados. Eu conversando com eles, eles têm muito desejo de fazer de tudo, assim, vídeo, fotografia, isso, aquilo, outro. Mas eu tive esse momento, assim, de você quer, mas você não sabe o quê. Saca? Você tem aquele desejo, aquela coisa que quer explodir, assim, aquele vulcão que tá lá, tá adormecido, mas tá vivo. E de repente, eu acho que quando a gente encontra o nosso problema, né, as nossas questões, que aí o negócio fala, pô, encontrei tudo, assim, agora eu vou seguir nesse caminho, não importa com qual linguagem, vou ficar brincando com essa, com aquela, mas eu quero discutir alguma coisa, assim. E você falou que você teve essa transição da rua para o ateliê, assim, e que no ateliê é um pouco mais, talvez, intelectual, assim, tem mais questões, assim, que eu acho que a rua também tem muita coisa, assim, né? Não existe essa tem. dicotomia, né? Eu acho que Sim. produzir na rua quer dizer discute o espaço urbano, discute N coisas. Mas me conta aí, o que que você, quais são os seus problemas assim nas artes visuais, assim, o qual que é a espinha dorsal assim da sua produção, assim, não a sua produção hoje, né? Porque às vezes isso muda também, né? Uhum, Vai uhum, gravitacionando em torno de várias coisas. uhum. Mas no começo, assim, qual foi as suas primeiras questões? E atualmente mudou isso um pouco? Continua a mesma coisa, assim? Cara, você falou uma coisa da gente ficar tateando, né? E a questão da rua, a rua dá para explorar muito. Mas acho que isso tem muito a ver com o seu interesse. O meu Sim, interesse de pesquisa, ele não, de fato, não, ele não partia da rua, da parte sim. urbana, das questões que a gente vive nela, né? As questões sociais em si. O meu interesse era falar sobre a minha infância, uma questão mais memória, ligada um pouco ao misticismo, ao que eu acredito, o que eu aprendi na minha infância. Então, de fato, a rua, não, nesse caso, não influenciar diretamente. Sim, E aí demorou um pouco para eu perceber isso, sabe? Porque era esse o choque, que eu tinha que trazer algo da rua toda hora, assim, né? sim, Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, mano, mas por quê, sabe? Por quê, por quê, por quê? E é isso também, eu fiz fotografia, fiz pintura, aquarela, fui, puta, pegando escultura, fui pegando um pouco de tudo. Mas, e é isso, é solitário. Teve uma época que eu era, como você, um pouco envergonhado, então você tinha medo de perguntar as coisas. Mas uma coisa que eu adorava, eu lembro que eu já citei várias vezes, porque eu acho que é um dos maiores exemplos, assim, no início, eu gosto muito do Marcelo Cidade, nossa. porque eu vi o primeiro trabalho dele em 2004, acho. O El 2003. Horizonte? Não, não. Eu vi o trabalho dele lá na Galeria do Rock, na loja do meu amigo, na Ah, Grapiche, que ele fez uma exposição lá. E sim, era um sim. trabalho que era um video art que ele ficava enrolando as bicicletas em Amsterdã, Silver se eu não me Tape. engano. Silver Silver Tape, isso. Tape? Isso. E, Sim, cara, eu achava do cara. Porque o Marcelo é grafiteiro. sim, E aí eu ficava, cara, mas que legal, assim, sabe? E aí, logo em seguida, depois de muitos anos, né, ele continuando, eu acompanhava e falava, puta, que legal, eu achava incrível, mas eu não conseguia olhar aquilo para mim, sim. sabe? Tipo, e aí eu conheci o Bruno Curru, que já também tinha essa referência da rua e tudo mais, por causa do skate, blá blá blá, design, e começou a resolver isso com pintura. Aí eu já comecei é isso, talvez, tá ligado? Tipo, é isso. Aí eu conheço o PJ, a mesma coisa. Tipo, o PJ teve uma passagem rápida pelo grafite, mas assim, tipo, também ali. Aí eu comecei, puta, que também trabalhava com pintura, eu falei, puta, é isso aí, sabe? É mais ou menos nesse caminho. É... Mas eu não o lance que ao mesmo tempo eu tinha que sobreviver, tem um monte de coisa, né, na nossa vida, cara.
Porque se simplesmente você está ali leve para ficar só experimentando até você encontrar, ótimo. Mas a gente, talvez eu me pensava que eu não tinha esse tempo, sabe? Porque eu tinha que resolver rápido, para entender rápido, para poder ter o mínimo para poder dar a construção na vida, sabe? E que é um problema. E que ninguém ninguém me falou, não, fica calmo. Então, no mínimo, você vai produzindo ali devagar e faz outra coisa. Entendeu? Demorou um pouco para eu ter esse insight, assim, sabe? De que eu podia, então, falar assim, não ter pressa, né? Que esse é o grande lance também, que a gente tem um problema de pressa, cara. Imagina você falar para uma pessoa, tipo, que tá aí, tipo, numa escola pública, né? Tá procurando o que ela vai fazer. Aí ela escolhe artes, beleza, ela começa a fazer artes, mas ela ainda, tipo, tá ali tateando dentro do curso, né? E aí aí você fala assim para ela, aí ela tá tateando, ela termina o curso, a universidade, mas ainda não tá pronta ainda, né? E aí você fala assim, só que, ela já tem que estar antes da universidade já, ó, porque ela precisa trabalhar, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa fazer as coisas acontecer na vida dela. Então, eu acredito, cara, que o maior problema, na realidade, vem muito antes, assim, sabe? Na universidade ou antes da universidade, tipo, a gente experimentar, saber que existe certas coisas, sabe? Eu demorei muito para entender que existia, cerâmica, por exemplo. Demorei, sei lá quantos anos para saber, entendeu? Então isso é muito louco, sabe? Tipo, acho que esse é o maior problema. A gente fica muito... A gente tem que estar muito cru, ainda mais para gente que às vezes teve um acesso muito pequeno de criança, de possibilidades, né? Então, acho que esse é o maior problema. E eu acho que esse é o problema também, acho que para a maioria, né, do nosso país, é esse. Porque você não tem tempo, sabe? E nem conhecimento. Porque não chega. Mas eu acho que eu vou nomear isso de uma ansiedade, porque eu já vi isso em mim, sabe? É a ansiedade de quando você está começando, você quer já ver resultado, né? Tipo, demora, aí faz parte da aprendizagem, acho que faz parte do processo, igual você está falando. Por muito tempo, eu fui da capoeira Angola, né? E os mestres sempre falavam, assim, que devagar também é pressa, né? Então, coloca isso, né, na gente e produz, né, mano? Tipo, às vezes não faz para vender, não faz para mostrar. Tem que fazer para vender, tem que fazer para expor. Mas acho que faz. Exato. E as coisas vão acontecendo. O que não pode é... Ó, cagando regra aqui. O que não pode é fazer e querer ter um resultado, porque aí você lida com a frustração, né, velho? E aí você se frustra, não entrei em tal projeto, não tô vendendo nada. Eu acho que não é por aí, né? Acho que a vida do artista é muito difícil, né, velho? A vida do artista a gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, deixa de viajar com a família pra ficar na TV sozinho e fica em silêncio, quer ficar quieto, está sempre procurando alguma coisa em algum lugar, assim, nem sabe o que. É complicado. Mano, não, deixa demais. eu te fazer... Pode falar. Não, eu ia falar que eu sempre falo para as pessoas que têm esse interesse, falam assim, cara, então a primeira coisa que você tem que frequentar todos os lugares. Todas as exposições possíveis, tem que saber de cor e salteado todos os museus e galerias que existem. E visitar e saber os artistas que estão no momento, que estão ali, da sua região e tudo mais. Primeira coisa, porque para você se sentir um pouco parte, sabe, disso, porque eu acho também isso. A gente às vezes se sente meio, quando a gente fica lidando com essas frustrações, a gente parece que a gente está meio longe desse lugar, né? E aí você sente longe é pior ainda, sabe? Então eu acho que a gente tem que estar convivendo, mesmo não produzindo, mas convivendo para se sentir parte, sabe, daquilo.